Bom dia. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Laila. Bárbara. Bom dia, gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tainá. Bom dia, Iago. Só um pouquinho que eu vou desligar a televisão aqui, que eu estou ouvindo a notícia de que o Supremo barrou a indicação do presidente Bolsonaro para o diretor da polícia. Bom dia, Nicole. Só vou desligar a televisão aqui. Enquanto isso, vocês vão pegando a provinha de vocês de 2018, né? Como a gente tem esse período extra hoje, vamos terminar de resolver essa prova e encaminhar uma proposta de redação. Pode ser? Pode ser. A gente termina essa provinha hoje e aí a gente combina, de repente, de amanhã a gente começar uma outra prova, tá? E aí amanhã a gente trabalha um pouquinho com o nosso livro e com outra prova da URGS, tá? Vão pensando aí que prova vocês gostariam de resolver. Senão na verdade, é indiferente, né, pessoal? Estão me ouvindo, gente? Vocês me ouvem direitinho? Me mandem um sinalzinho aí, para ver se vocês estão me ouvindo. Sim, senhor, tá tudo certo. Sim, Bárbara, tá, muito obrigado. Só vou desligar a TV aqui, vamos começar. Pegaram uma provinha de 2018 aí, vão providenciando que eu já venho. Então tá, Iago, valeu. Então vamos começar então com a prova. Tá? Então vamos lá. Então, então acho que nós temos que começar o terceiro texto, né? Não sei se a gente chegou a terminar o segundo texto, que era aquele do Moacir Scliar, do Centauro no Jardim, né? Não sei se nós somos até a questão de número 8. Não, perdão. Não sei se nós somos até a questão de número 16. Vejam se a gente foi até a questão de número 16. Acho que sim. Se não, acho que faltou só 16. Foi? Confere. Era aquele texto do Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, né? Aí tinha o texto, certo? Depois tinha questões 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sobre aquele texto. Não sei se nós chegamos a corrigir. Eu me lembro que aquela questão 13 nós fizemos, né? A 14 nós fizemos também, porque era uma vírgula ali das orações adjetivas que eu acabei explicando para vocês, né? Tá? É isso? Gente, vocês estão... Sim, estamos ouvindo bem. Sora, a última questão que tu fez foi a 14. Ah, obrigado, Iago. Muito obrigado. Então, vamos fazer a questão 15 ali, né? A questão 15 é uma questão de vocabulário, tá? Então, não sei se vocês se lembram do texto, né, que a gente leu na aula passada. Vamos fazer uma retomadinha dele, assim, né? O Moacir Scliar, né, que era de origem judaica, ele morou no Bonfim, ele escreveu muito sobre a questão da colonização, né, judaica no Brasil, certo? E ele está mencionando um fato ali nesse livro Centauro do Jardim, que é quando o pai dele abriu um vinho para comemorar a independência do Estado de Israel. E aí eles começam a relembrar fatos, não é, da época do nazismo, certo? E um desses fatos que ele relembra
é justamente as experiências que eles faziam com seres humanos, né? Então, eles cortavam metade, né, uma perna do ser humano e tentavam botar uma pata de um bicho qualquer, né? Faziam essas experiências monstruosas, certo? Tá? E aí aparece o vocabulário ali, essas atrozes quimeras, né? O que seriam atrozes quimeras? Atrozes é terríveis, certo? Terríveis, estranhas, certo? E quimeras aí está no sentido de criaturas, né? Então, assinale a alternativa em que a substituição, questão 15, proposta mantém o sentido da passagem do texto, considerando o contexto em que a expressão é empregada. Essas atrozes quimeras por esses assombrosos monstros, sim, pode ser. Expiravam como seres humanos ou respiravam como pessoas? Expirar aí está no sentido de morrer. Ele expirou, ele morreu, né? Então não está no sentido de respirar, tá bem? Então essa aí está errada. Ainda por cima e ainda assim, na linha 33 ali, por exemplo, ele diz assim, ó, por que não ir para Israel, num país de gente tão estranha e ainda por cima em guerra, né? E ainda assim em guerra, eu não chamaria atenção, né? A palavra assim dá uma ideia de conclusão. Se ele coloca e ainda assim, parece que o fato de estar em guerra é uma conclusão, né, do fato de ser um país de gente estranha. Então tá errado isso, tá bem? Não posso fazer a substituição. Varado de balas por morto com tiros. Varado de balas e morto com tiros. Vamos ver ali a linha 40 ali, ó. Parará. Ali na linha 36, diz assim, ó, eu me via correndo pelas ruelas de uma aldeia, empunhando um revólver 38, atirando sem cessar. Eu me via caindo, varado de balas. Eu me via caindo, morto com tiros, certo? Tá? Ela não é completamente inadequada, assim, certo? Tá? Mas varado de balas ali não quer dizer necessariamente morto, não é? O cara pode, Deus que me perdoe, o cara pode estar varado de balas, mas ele pode não morrer, tá? E como é que ele ia se ver morto? Como é que ele ia se ver morto? Não dá para fazer a substituição. Encurralado por curvado, na linha 43, né? Esplêndida justificativa para uma vida miserável de monstro encurralado, de monstro curvado. Não, encurralado é sem saída, né? É estar no curral, é não ter saída. Então, a alternativa correta, então, é a letra A. Né? Eu posso substituir essas atrozes quimeras por esses assombrosos monstros, ok? Linha 16 ali, a gente tem uma questão, não é? De regência verbal. Bom, regência verbal, vocês sabem que é a parte da gramática que estuda, não é? A relação que os verbos têm com os seus complementos, certo? Vamos fazer um esqueminha aqui para vocês. As canetas já estão acabando aqui. Então, vamos fazer um esqueminha aqui para vocês. Vamos lá. Regência verbal. Então, a regência verbal vai ser a parte da gramática que vai estudar a relação que os verbos mantêm com os seus complementos, ou seja, que tipo de complementos os verbos pedem. Gente, vocês estão enxergando o quadro aqui, pessoal? Dá uma sinalização para mim ali. Quanto à regência verbal, nós sabemos, né, que nós temos dois tipos de verbos, ok? Nós temos os verbos intransitivos, nós temos os verbos intransitivos e nós temos os verbos transitivos, certo? Vocês sabem a diferença entre eles, né? Verbos intransitivos são aqueles verbos que não têm trânsito. Verbos transitivos são aqueles verbos que têm trânsito, não é? Ou seja, como assim? Como assim essa coisa de trânsito, de não trânsito? Certo? O verbo intransitivo não tem trânsito, ou seja, a ação para no verbo. A ação não passa pelo verbo. A ação termina no próprio verbo. Então, os verbos intransitivos, como vocês aprenderam no colégio, são verbos que não precisam de complemento. Se eu disser assim, a aluna, por exemplo,
A aluna desmaiou. A aluna desmaiou. Né? Desmaiou é um verbo intransitivo. Quem é que desmaiou? A aluna é o meu sujeito. Ok? Certo? Então, desmaiar é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não precisa de complemento. Né? Quem desmaia, desmaia. É diferente de eu dizer eu quero. Né? Vocês vão perguntar o quê? É a mesma coisa que eu disser para vocês, eu acredito. Tu vai dizer, tu acreditas em quê? Ou em quem? Não é? Então, mas o verbo desmaiar, ele não pede complemento. A ação vai parar no próprio verbo. Ok? Certo? Os verbos transitivos, por sua vez, são aqueles verbos, né, que têm trânsito. São aqueles verbos que precisam de complemento. Ou seja, a ação não vai parar no verbo. A ação vai exigir algo que vá além do próprio verbo. Os verbos transitivos, então, eles podem ser transitivos diretos, eles podem ser transitivos indiretos, ou eles podem ser transitivos diretos e indiretos, tá? Então, os transitivos podem ser diretos, indiretos, ou diretos e indiretos ao mesmo tempo. O que são verbos transitivos diretos? São aqueles verbos que pedem como complemento um termo que se liga diretamente a eles, ou seja, um termo que se liga ao verbo sem a presença de uma preposição. Claro, né, gente, que depois, ao longo do ano, a gente vai ver essa matéria, né? Bem visto, isso aqui é só um aperitivo, assim, para a gente conseguir fazer essa questão, tá bem? Tá? Então, se eu disser assim, ó, comprei um carro, por exemplo. Comprei um carro. Quem é que comprou? Eu, é o meu sujeito, né? Quem compra, compra alguma coisa. Eu compro o quê? Um carro. Quando eu faço a pergunta o quê depois do verbo e tenho como resposta um termo não preposicionado, eu chamo isso de objeto direto. Então, esse aqui é um VTD, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele precisa de complemento, porque se eu disser para vocês eu comprei, vocês vão perguntar imediatamente o quê? E esse termo aqui, que complementa o sentido do verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Agora, se eu disser assim, ó, acredito em você. Acredito em você. Quem é que acredita? Eu. Quem acredita, acredita em alguém. Eu acredito em quem? Em você. Aqui eu tenho um objeto indireto. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento, eu tenho aqui a presença de uma preposição. Esse termo preposicionado que complementa o sentido do verbo transitivo indireto, eu vou dar o nome de objeto indireto. A mesma coisa aqui em cima, né? Se eu disser assim, eu acredito, vocês não vão se contentar com essa informação. Vocês vão perguntar em que ou em quem, né? Então, ele pede complemento e esse complemento... Tá bem? Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que pedem os dois complementos ao mesmo tempo. Ofereci, né? Um jantar, ofereci um jantar ao meu amigo. Ofereci um jantar ao meu amigo. Ofereci o quê? Um jantar, objeto direto. Ofereci a quem? Ao meu amigo, objeto indireto. Então, como esse verbo pede os dois objetos, ele é transitivo direto e indireto, ok? Bom, isso é a questão da regência. Agora, eu não sei se vocês se dão conta do seguinte, ó, que existem verbos, geralmente as gramáticas, os livros de português trazem, inclusive, uma listinha desses verbos, certo? Que dependendo do objeto que eu uso, o verbo vai mudar de significado. Esses verbos pedem os dois objetos, mas não ao mesmo tempo, um de cada vez. E dependendo do objeto que eu utilizar ali, o verbo vai mudar de significado. Tá? Já vou te responder, Iago, as perguntas do VTD e do VTI. Só deixa eu te responder isso aqui agora, explicar isso aqui primeiro. Então, olha só, preste atenção. É o caso do verbo aspirar, por exemplo. É o caso do verbo aspirar. Tá? Então, olha aqui, ó. O verbo aspirar, ele pode ser usado com objeto direto e com objeto indireto. Com objeto direto, ele faz significar respirar, inalar.
Com objeto indireto, ele vai ser, né? Ele vai significar querer, desejar, ter por objetivo. Querer, desejar, ter por objetivo, tá? Então, olha só, tá? Eu digo assim, aspiramos, por exemplo, olha aqui, aspiramos, por exemplo, um gás tóxico. Aspiramos um gás tóxico. Aspiramos o quê? Aspiramos o quê? Um gás tóxico, não é? Então, olha aqui, ó, eu tenho um termo não preposicionado complementando esse verbo, ele é um objeto direto. Neste caso aqui, o verbo aspirar, né, ele está no sentido de respirar. Nós inalamos esse gás tóxico, tá bem? Agora, olha aqui, ó, aspiramos, olha aqui, aspiramos ao cargo de chefia. Aspiramos ao cargo de chefia. Aspiramos a quê? Ao cargo de chefia. O que nós temos aqui? Uma preposição. Ao é a mais o. Preposição mais artigo. Então, isso aqui é um objeto indireto. Tá bem? Certo? Agora, com objeto indireto, esse verbo não significa mais respirar, inalar. Ele significa desejar, querer, né? Nós queremos o cargo de chefia, nós desejamos o cargo de chefia, ok? Bom, Iago e companhia. Olha só, para a gente achar, né? O verbo é transitivo direto quando ele pede objeto direto, tá bem? Então, para achar o objeto direto, depois do verbo, nós temos que fazer perguntas, não é? Objeto, deixa eu colocar aqui, objeto direto, eu tenho que fazer depois do verbo perguntas não preposicionadas, ok? E só tem duas perguntas não preposicionadas que eu posso fazer para achar o objeto direto. Quais são elas? O que, né? Ou quem. O que ou quem. Aluguei uma casa. Aluguei o quê? Uma casa. Conheci Júnior. Conheci quem? Conheci Júnior. Ok? Então, essas são as perguntas para achar objeto direto. Já as perguntas para achar objeto, vamos botar aqui. Já as perguntas para nós acharmos o objeto indireto, elas precisam ser perguntas preposicionadas. Todinhas elas preposicionadas. Aí, o que tu vais fazer? Tu vais pegar as preposições que já estão junto ao verbo e tu vais usar na pergunta para achar o objeto indireto, né? Então, por exemplo, para achar o objeto indireto, né, eu posso fazer essas perguntas aqui, ó. A que ou a quem? Com que ou com quem? De que ou de quem? Contra que ou contra quem? Em que ou em quem? Sobre que ou sobre quem? Ok? Tá? Então, refiro-me a este homem. Refiro-me a quem? A este homem. Tá? Certo? Trabalhei com cansaço. Trabalhei com o quê? Preciso de dinheiro. Preciso de quê? De dinheiro. Lutamos contra a pandemia. Lutamos contra quê? Contra a pandemia. Acredito em todo mundo. Acredito em quem? Em todo mundo. Falamos sobre o assunto. Falamos sobre quê? Sobre o assunto. Tá? Então, quando o verbo tiver objeto direto, pedir objeto direto, ele vai ser VTD. Quando ele pedir objeto indireto, ele vai ser VTI. Aqui estão as perguntas para a gente achar objeto direto e objeto indireto. Tá, Iago? É isso que tu queria saber? Tá? Então, é isso. Nessa questão, eles vão trabalhar aqui no livro, na prova, com esses verbos, né, que, dependendo do objeto, eles vão ter alterações quanto à regência, ok? Certo? Então, vocês vejam aqui o seguinte, ó. Se a forma verbal almejava fosse substituída por aspirava, em aquela sim era a morte que eu almejava, né? Certo? Qual das alternativas abaixo estaria gramaticalmente correta? Muito bem. Então, aqui nós temos que considerar duas coisas nessa questão.
vocês sabem que esse tipo de questão aqui cai sempre na URGS. Está aí na prova, caiu esse ano de novo, né? Caiu ano retrasado, todos os anos cai, tá? Que são as questões de regência verbal misturadas com pronome relativo, tá? Sempre que eu tenho na minha oração, olha só, tá? Isso, olha aqui, isso é tudo, por exemplo, isso é tudo em que acredito. Isso é tudo em que acredito, tá? Nós já falamos disso, né? Sempre cai pronome relativo na prova da URGS. Né? Eles pedem, né? Nós já fizemos uma questão sobre isso, sobre a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele é substituível por o qual ou os quais. Quando é que o que é conjunção integrante? Quando eu posso trocar o que, tudo que vem depois do que, pela palavra isto. Então, se eu disser assim, né? A casa que comprei é muito ampla, a qual comprei é muito ampla. Então, se eu posso trocar esse que por a qual, ele vai ser pronome relativo, tá? Agora eu digo assim, quero que vocês escrevam mais. Quero isto. Então, esse que é conjunção integrante, ok? Neste caso aqui, isso é tudo em que acredito, isso é tudo no qual acredito, esse que aqui é pronome relativo. Este que aqui é pronome relativo. Sempre que a oração tiver pronome relativo, sempre que o verbo, né, da oração onde está o pronome relativo pedir uma preposição, ao invés de colocar essa preposição aqui, do lado do verbo, essa preposição pula para antes do pronome relativo. Quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Então, este em pula para cá e fica em que. Nós geralmente engolimos essa preposição. Nós dizemos assim, isso é tudo que acredito. A gente tira essa preposição daqui. Está errado, tá? Por exemplo, este é o apoio, de que preciso. Este é o apoio de que preciso, certo? Então, olha aqui, ó. Este é o apoio do qual preciso. Esse que é pronome relativo, tá bem? Agora, olha só. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse verbo pede a preposição de. Como tem pronome relativo, esse de pula para cá e fica de que. Assim como esse em pulou para cá e ficou em quem. Tá? Certo? Então, isso aqui a URGS coloca sempre. Essas questões de pronome relativo combinadas com preposição, combinadas com regência, tá bem? É o que vai acontecer nessa questão, olha aqui, ó. Se a forma verbal almejava fosse substituída por aspirava, aquela sim era a morte que eu almejava, olha só, vamos botar a frasezinha aqui, ó, é a mesma coisa que aqui em cima. Aquela sim, era a morte, ela era a morte que eu almejava. Aquela sim era a morte que almejava, tá? Que eu almejava. Por que não tem preposição aqui antes do que? Porque o verbo almejar não pede preposição. Almejar é desejar, né? Aquela era a morte que eu almejo uma vaga na URGS, e não eu almejo uma vaga na URGS, né? Eu almejo a vitória de vocês. Eu almejo o quê? A vitória de vocês. O verbo almejar, ele pede objeto direto, sempre. Agora vocês observem aqui, ó. Prestem bem atenção aqui, só numa coisinha, tá? Olha só. Ele quer trocar, ele quer substituir, né, essa forma almejada. Primeiro vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui se esse que é pronome relativo. Aquela sim, era a morte a qual eu almejava. Então, esse que é pronome relativo, tá? Agora, ele quer trocar esse verbo almejava por aspirava. Ele quer botar assim, ó. Aquela era a morte que eu aspirava. O que eu acabei de apagar aqui em cima? Que o verbo aspirar, quando está no sentido de querer, de desejar, ele pede a preposição a. Ele pede objeto indireto.
né? Então, olha aqui, ó. Aquela sim era a morte, a que eu aspirava. Porque o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele pede a preposição a, né? E essa preposição a vai pular para cá e vai ficar a que. A que era sim, aquela sim era a morte, a que eu aspirava. Tá? Então, a alternativa correta, não é? Vai ser a letra A de América. Ok? Tá bem? É isso. Agora vamos, então, passar para o último texto para nós fazermos para terminarmos essa prova de hoje. Gente, eu quero saber o seguinte, na vez passada, quando eu dou aula para vocês nesses horários aqui, eu dou esse período de quarta-feira, né, que na verdade seria o próximo, né, eu estou substituindo nesse aqui, vocês sempre me pedem um intervalinho, né, para outro professor. Vocês querem esse intervalinho agora, às 11 horas, ou eu sigo normal aqui? Hein? Me deem uma sinalização aí, por favor, enquanto eu apago o quadro aqui. Aliás, nem vou apagar, vou deixar aqui enquanto leio o texto, vocês podem querer anotar alguma coisa aqui. Sigo direto, então? Então, vamos lá. Às vezes me perguntam, tá? Então, como eu já falei para vocês, né? O último texto da prova da URG são 3 textos, né? Um informativo, um literário, que foi esse aqui, e o último texto da prova da URGS, ele é um texto sobre a língua portuguesa. Ele vai fazer uma reflexão sobre a língua portuguesa. Gente, vocês estão me ouvindo? Hein, pessoal? Sim? Sigo, então? Sigo o baile? Então, vamos lá. Certo, sigo. Então, tá, vamos lá. Às vezes me perguntam, quantas palavras uma pessoa sabe? Essa é uma pergunta importante. Principalmente, é do Mário Perini, que é um linguista, né? Essa é uma pergunta importante, principalmente para quem ensina línguas estrangeiras. Seria muito útil para quem planeja um curso de francês ou japonês ter uma estimativa de quantas palavras um nativo conhece e quantas os alunos precisam aprender para usar a língua com certa facilidade. Essas informações seriam preciosas para quem está preparando um manual que inclua, entre outras coisas, um planejamento cuidadoso da introdução gradual do vocabulário, certo? À parte isso, a pergunta tem seu interesse próprio. Uma língua não é apenas composta de palavras, ela inclui também regras gramaticais e um mundo de outros elementos que também precisam ser dominados. Mas as palavras são particularmente numerosas e é notável como qualquer pessoa, instruída ou não, tem acesso a esse acervo imenso de informação com facilidade e rapidez. Assim, perguntar quantas palavras uma pessoa sabe é parte do problema geral. O que é que uma pessoa tem em sua mente e que o permite ou que lhe permite usar a língua falando e entendendo. Antes de mais nada, porém, o que é uma palavra? Ora, alguém vai dizer, todo mundo sabe que é uma palavra, mas não é bem assim. Considere a palavra olho. É muito claro que isso aí é uma palavra, mas será que olhos é a mesma palavra, só que no plural, ou será outra palavra? Bom, há razões para responder das duas maneiras. É a mesma palavra porque significa a mesma coisa, mas com a ideia de plural. E é outra palavra porque se pronuncia diferentemente. Olhos tem um S final que olho não tem, além da diferença de timbre das vogais tônicas. Tá? Entretanto, a razão principal por que julgamos que olho e olhos sejam a mesma palavra é que a relação entre elas é extremamente regular, ou seja, vale não apenas para esse par, mas para milhares de outros pares de elementos da língua. Olho, olhos, orelha, orelhas, gato, gatos, etc. E semanticamente a relação é a mesma em todos os pares. A forma sem S denota objeto só. A forma com S denota mais de um objeto. Daí se tira uma consequência importante. Não é preciso aprender a guardar permanentemente na memória cada caso individual.
aprendemos uma regra geral, faz-se o plural acrescentando um S ao singular e estamos prontos. Bem? Bem fácil esse texto, né? Bom, essa questão aqui, a número 17, se vocês quiserem anotar aí, ela vai tratar de crase, de concordância verbal e de regência, ok? Certo? Então, às vezes me perguntam, né? Às vezes é uma daquelas expressões adverbiais femininas. Vai crase sempre antes das expressões adverbiais de núcleo feminino, certo? Às vezes, às pressas, à noite, à tarde, à toa, à medida que, à proporção que, à vista, a prazo, certo? Por qual texto eu recomendo começar e terminar a prova? Eu acho que tem que ser pelo texto número 1, Iago, tá? Pelo primeiro texto, segue a ordem, tá bem? Então, assim, ó, essa expressão aí, ela vai com crase, às vezes, tá? Só tomem cuidado numa coisa que a URGS uma vez colocou, certo? A URGS uma vez colocou uma questão com, às vezes, assim. O meu papel aqui é alertar vocês para todas as armadilhas, certo? Tá? Olha só. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, vamos dizer que eu estou falando dessa pandemia, eu estou falando dessa quarentena, né, desse isolamento, e eu digo assim, nessa pandemia, às vezes, eu me deprimo. Às vezes, eu me deprimo. Tá? Certo? Essas vezes é uma expressão adverbial feminina que está indicando tempo. Ela está indicando tempo aqui. Tá? Agora, por exemplo, se eu disser assim, ó, ele fez, é isso aqui que a URGS já colocou, ó, ele fez às vezes de marido. Ele fez às vezes de marido. Ele fez o papel de marido. Né? Então, essa expressão aqui não está indicando tempo. Ela está indicando, não é? O papel, né? Está indicando a função. Ele fez as funções de marido, ele fez o papel de marido. Então, aqui é sem crase, tá? Como ali ela está indicando tempo, é uma expressão adverbial de núcleo feminino, né? Vai crase ali, tá bem? Bom, nas questões de concordância, a URGS sempre pede, né? Quando temos uma questão de concordância, é muito difícil a URGS não envolver nessa questão os verbos ter e vir e os seus derivados, né? Então, olha aqui, ó. Vamos supor, como é que nós conjugamos o verbo ter no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem, sem acento. Nós temos, vós tendes, e eles têm com acento circunflexo, né? Então, nós sabemos que ele tem, no singular, é sem acento. E eles têm, no plural, leva acento circunflexo. Ok? Tá? A mesma coisa acontece com o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, sem acento. Nós vimos, vós vindes, e eles vêm com acento circunflexo. Ok? Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha, já que a gente está falando nisso, nos derivados dos verbos ter e vir. O que são derivados dos verbos ter e vir? Verbos que terminam em ter ou em vir. Reter, deter, manter, entreter, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O verbo reter, por exemplo. É só botar o re na frente. Eu retenho. Tu retens. Depois, quando a gente estudar as regras de acentuação, a gente vai ver por que esse retens leva acento. Porque é uma palavra oxítona terminada em em seguida de S. Parabéns, por exemplo. Como eu acentuo parabéns, reféns, eu vou acentuar detens. E ele detém com acento agudo. Nós detemos, vós detendes, vós detendes, e eles detêm com acento circunflexo, ok? Então, verbos ter e vir. Na terceira pessoa do singular, sem acento. Na terceira pessoa do plural, com acento circunflexo. Derivados dos verbos ter e vir. Na terceira pessoa do singular, com acento agudo, e na terceira pessoa do plural, com acento circunflexo. Ok? É isso. Muito bem. Então, ali, ó, ali na linha 20 do texto, ó,
Vamos começar lendo ali no finalzinho da linha 17. Mas as palavras são particularmente numerosas. E é notável como qualquer pessoa, instruída ou não, tem acesso a esse acervo. Quem é que tem acesso a esse acervo? Qualquer pessoa. Ela, qualquer pessoa. Singular. Então, esse tem não leva acento. Certo? Esse tem não leva acento. Bom, vamos dar uma olhadinha ali agora na linha 24. Ele quer que a gente use o ou o lhe. Você sabe que a gente tem um truquezinho, não é? Para saber quando é que se usa o lhe. Né? O que eu preciso saber primeiro aqui? Em primeiro lugar, eu preciso saber, né, que né, ele é sempre objeto direto. Então, o vai ser sempre objeto direto. E o lhe, ele vai funcionar sempre como objeto indireto. Por que isso, hein, gente? Porque o equivale a ele. Quando eu digo consertei-o, eu estou dizendo consertei ele. E o lhe equivale a ele, não é? Certo? Dei-lhe, quer dizer, dei a ele. Quando eu estou falando em o, eu estou falando em todos os derivados do o. O, a, os, as, no, na, nos, nas e lo, lá, los, las. Certo? Então, sempre que aparecer esses pronomes aqui, esses pronomes depois do verbo, o, no e lo, eles vão ser objetos diretos. Sempre que aparecer o pronomezinho lhe, esse lhe vai ser objeto indireto, né? Não sei se vocês observam que essa prova, essas questões de hoje nos levaram a falar bastante em regência, né? Tá? Por quê? Porque essa questão aqui é uma questão também que sempre cai na URGS. A URGS sempre vai pedir uma questão para vocês completarem lacunas do texto com lhe, né? Ou para vocês trocarem um termo do texto por o, por lhe. Essa questão tem todos os anos, né? Então, a gente tem que aprender, não é, a usar corretamente esse o e esse lhe aqui, tá? Por exemplo, frases do tipo assim, ó. Encontrei, vamos treinar aqui antes da gente ir para a prova. Encontrei pontinhos na rua, tá? Cumprimentei pontinhos com entusiasmo. Com entusiasmo. Olha só. Convidei pontinhos para almoçar. Convidei pontinhos para almoçar. Certo? Contei pontinhos, né, as novidades. Contei pontinhos as novidades. Ofereci pontinhos uma carona. Uma carona. Tá? Deixei pontinhos em casa. Certo? Tá? É para completar esses espaços com o ou com lhe. Lembram, não é? Quem já foi meu aluno de língua portuguesa sabe disso, né? Que eu sempre ensino esse truque e esse truque dá sempre certo, né? Quando a gente quer saber se vai ou lhe numa lacuna, o que nós vamos fazer menos? Ao invés de estar preenchendo com ou com lhe, com ele ou com a ele aqui, nós vamos colocar aqui a palavrinha Pedro. Ou qualquer nome próprio masculino que vocês queiram aí, tá, pessoal? Só que para dar certo, o nome tem que ser aqui masculino, tá bem? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Sempre que aparecer o antes do Pedro, vai ser o ali. Se ficar o Pedro, é o, tá? Então, se eu coloquei Pedro na lacuna e ficou o Pedro, eu vou botar o ali. Sempre que ficar ao Pedro na lacuna, eu vou colocar lhe ali, tá? Então, ficou o Pedro, eu boto o. Ficou ao Pedro, eu coloco lhe, ok? O Pedro, o, ao Pedro, lhe. Às vezes, né? Então, por exemplo, né? Pode aparecer, às vezes, por exemplo, pode acontecer de ficar tanto o Pedro quanto ao Pedro. Às vezes eu me confundo, né? Amo o Pedro ou amo ao Pedro? Respeito o Pedro ou respeito ao Pedro? Sempre que soarem os dois ao ouvido de vocês, vocês vão usar o o. Sempre que ficar o ou ao, é o. Na dúvida, a gente vai colocar o, ok? Certo? Sempre o, tá?
Para a gente colocar o au ali, o lê ali, aquele au tem que descer redondinho no meu ouvido. Não pode haver nenhum ruído de dúvida. Então, encontrei o Pedro na rua, encontrei ao Pedro na rua, encontrei o Pedro, então encontrei o. Tá? Cumprimentei o Pedro ou cumprimentei ao Pedro? Ó, pode dar dúvida. Ai, pode ser o Pedro. Pode ser cumprimentei ao Pedro? Na dúvida é o. Cumprimentei-o com entusiasmo. Convidei o Pedro para almoçar ou convidei ao Pedro? Convidei o Pedro, convidei ao Pedro, convidei o Pedro, convidei o. Vai dizer assim, bah, então vai dar sempre o, né? Não, mas olha aqui. Contei o Pedro as novidades ou contei ao Pedro as novidades? Contei ao Pedro. Então, esse ao desceu redondinho no meu ouvido. Então, é contei-lhe. Ofereci o Pedro uma carona ou ofereci ao Pedro uma carona? Ofereci ao Pedro. Então, ofereci-lhe. Deixei o Pedro em casa ou deixei ao Pedro em casa? Deixei o Pedro, deixei o. Tá? Então, a gente sempre vai fazer isso, tá? Quando ficar o Pedro, a gente coloca o. Quando ficar ao Pedro, a gente coloca lhe. E na dúvida, a gente coloca o. Tá? Então, por exemplo, ali na linha 21, ó. Assim, perguntar quantas palavras uma pessoa sabe é parte do problema geral de que o que é o que é uma pessoa tem em sua mente e que permite o Pedro e que permite ao Pedro, que permite ao Pedro e que lhe permite, né? Então, a alternativa é a letra A, certo? E eu não sei se tu observas ali, ó, que esse pronome ele tem que concordar com pessoa, né? E pessoa é feminino. E eu não tenho A, uma alternativa com A ali, eu só tenho alternativa com o. Então, aí teria que ser lhe mesmo, ok? Tá? Certinho. Tá, gente? Questãozinha 18, então. Vamos adiante. Hoje a gente termina nessa prova. Assinale a afirmação que está de acordo com o sentido global do texto. O autor trata da importância de aprender a armazenar permanentemente na memória cada palavra individual para o falante usar uma língua e aprender outras, como francês e japonês. Nada a ver, né? Ele diz que não precisa, né, a gente armazenar individualmente cada palavra, que isso é impossível, né? Que a gente armazena uma e aí a gente aplica regras, né, nessa palavra que a gente generaliza para outras, tá? O autor defende que o falante não aprende casos individuais, mas regras gerais que lhe permitem usar uma língua materna ou estrangeira. Sim, a gente não aprende cada caso de feminino, né? Certo? A gente não aprende cada caso de acentuação, não. A gente generaliza tudo numa regra. Então, isso aí, para mim, está correta. Vamos à letra C. O autor enfatiza a importância do vocabulário nos diferentes métodos de ensino e aprendizagem de língua materna e estrangeira? Não necessariamente. Né? O autor argumenta que considerar a distinção entre singular e pode levar à criação de um método eficaz de aprendizado de línguas estrangeiras? Não, porque cada língua faz o seu plural de uma maneira diferente, né? Em italiano, por exemplo, o plural é feito em i. As palavras terminadas em i, amici, por exemplo, que é amigo, está no plural. O autor aborda as causas do armazenamento de palavras pelo falante, as consequências desse armazenamento no uso da língua materna e na aprendizagem de línguas estrangeiras? Não, causas e consequências ele não aborda ali. Então, a gente vai marcar a letra B de Brasil e é uma questão de interpretação de texto. Tá? Certo? Tá bem? Tá indo bem até aqui, gente? Hein? Hein, gente? Tá indo tranquilo até aqui? Tá? Tudo certo, obrigado, Tainá. Eu vou. Vocês me deem 30 segundos para eu pegar um copo d'água aqui, que o professor tá falou muito com sede aqui. 30 segundinhos já venho aí.
Deu? Então tá. Vamos adiante, então. Aquela é uma questão que eles colocam sempre, né? Sobre troca de posição de palavras no texto, vendo se isso altera o sentido da frase ou não. Então, ele pergunta ali, ó, considere as seguintes... o deslocamento de segmentos de um texto pode ou não alterar as relações de sentido estabelecidas. Assinale a alternativa em que o deslocamento de segmentos, considerando os ajustes com maiúsculo e minúsculo e pontuação, mantém as relações de sentido do parágrafo no texto, tá? Ele quer deslocar esse principalmente para imediatamente depois de é. Esses advérbios a gente tem que cuidar muito, né? Principalmente é um advérbio, né? Tá? Palavras terminadas em mente, principalmente, calmamente, aleatoriamente, são advérbios. A gente geralmente coloca o advérbio perto do substantivo ao qual a gente quer que ele faça referência. Perto do verbo, perdão, ao qual a gente quer que ele faça referência. Então, por exemplo, eu tenho 2 verbos numa frase. Vamos supor, troca e sai. Né? Se eu quero que esse principalmente se refira ao troca, eu coloco esse principalmente perto do troca. Se eu quero que ele se refira a outro verbo, eu boto perto do sai. Né? Então, às vezes, a troca de posição do advérbio, né, quando tem 2 verbos na frase, altera o sentido. Vamos ver se é o que acontece aqui na linha 3. Essa é uma pergunta importante, principalmente para quem ensina línguas estrangeiras. Né? Ele quer botar principalmente depois de é. Essa é principalmente uma pergunta importante para quem ensina línguas estrangeiras, a alteração de sentido, né? Tá? Porque ali onde ele está, ele se refere ao quem ensina, né? E aí, se eu colocar perto do é, ele significa o verbo ser, se refere ao verbo ser, tá? Então, isso não dá. Entre outras coisas, na linha 11, para imediatamente antes de essas informações. Linha 11 ali. Né? Essas informações seriam preciosas para quem está preparando um manual que inclua, entre outras coisas, um planejamento cuidadoso. Né? Esse, entre outras coisas, está fazendo referência ao planejamento cuidadoso. Se eu colocar lá antes do essas, entre outras coisas, essas informações são preciosas, fica errado, porque esse entre outras coisas passa a fazer referência a essas informações, tá? Então, não pode ser a letra B também. Letra C, antes de mais nada, para imediatamente depois de uma na linha 26. Antes de mais nada, porém, o que é uma palavra? Tá? Então, porém, o que é antes de mais nada uma palavra? O que é uma palavra antes de mais nada? Né? Então, olha aqui, ó. Esse antes de mais nada, certo? No início da frase, ele está fazendo referência a a frase inteira. E ali não, ele vai estar fazendo referência à palavra. Ora, da linha 27, para imediatamente depois de alguém na linha 27. Ora, alguém vai dizer, todo mundo sabe que é uma palavra? Alguém ora vai dizer, né? Claro que há alteração, né? Ora, aí ele está como uma expressão de uso coloquial até, né? Ora, né? O que é isso? Certo? E se eu colocar ora para depois de alguém, né? Alguém ora vai dizer, alguém em algum momento vai dizer, né? Ele muda de significado, ele passa a significar o momento. Entretanto, para imediatamente depois de principal, na linha 39, ó. Entretanto, a razão principal porque julgamos que olho e óleo seja a mesma palavra, a razão principal, vírgula, entretanto, vírgula, porque ele diz que a gente tem que desconsiderar, né, maiúsculas e vírgulas ali, tá? Não há alteração de sentido, ok? Então, eu vou marcar a letra E de Equador, tá? Bom, vamos adiante. Questão 20. Questão 20.
considere as seguintes propostas de substituição de palavras do texto, tá? Aqui a gente tem uma questão de vocabulário. Ele quer, não é, trocar a palavra estimativa da linha 6 por pretensão. Gente, de cara, assim, né? Eu acho que estimativa não tem nada a ver com pretensão, tá? Mas, enfim, então vamos ver na linha 6 ali, ó, tá? Na linha 6, seria muito mais útil para quem planeja um curso de francês ou japonês ter uma estimativa de quantas palavras um nativo conhece, ter a pretensão de quantas palavras, nem pensar. Gradual é progressiva. É sinônimo de progressiva, né? Um crescimento gradual, um crescimento progressivo. Mas vamos ver ali na linha 12, ó, tá? Um planejamento cuidadoso da introdução gradual, da introdução progressiva de vocabulário. Perfeito, posso substituir. Acervo é o conjunto, né? Bom, acervo é o conjunto, não é? De bens, de obras de arte, de livros, por exemplo, que o museu, que uma biblioteca tem, né? Então, em sentido genérico, daria para substituir. Mas vamos ver ali na linha 20, ó, certo? Na linha 20. Ou não tem acesso a esse acervo imenso de informação, a esse conjunto imenso de informação. Pode ser. Linhas, então, apenas 2 e 3, letra E de Equador, ok? Tá, gente? Acho que nós vamos conseguir terminar a nossa prova hoje, se Deus quiser. Vamos lá, então. Tá? Agora vamos ali para a questão 21. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. Tá? Os usos pronominais e verbais, ora na primeira pessoa, ora na segunda pessoa do plural, os usos pronominais e verbais, ora na primeira pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa, referem-se ao caráter científico do texto, certo? Considere as seguintes informações sobre o texto, tá? Ele não diz a linha que está isso aqui, né? Vamos ver ali na linha número 1. Vamos ver se vocês conseguem me... Onde é que está essa questão do que ele fala dos usos pronominais, aprender a usar na língua, regras gramaticais, numerosas, instruídas, servimenso... Vale dizer, todo mundo sabe que é uma palavra, o que significa outra palavra. Olhos e olhos, milhares de outros pares. É preciso aprender a guardar pelo menos cada uso individual. Aprendemos uma regra geral. Vamos ver onde é que ele fala de usos pronominais ali. Não estou achando aqui, gente. E anotava que a pessoa assim perguntar quando ele nem os usos pronominais e verbais, ora na primeira pessoa do singular no eu, ora na primeira pessoa do plural nós, ora na terceira pessoa ele, né? Devem-se ao caráter científico do texto. Ah, tá, ele tá falando dos usos dos pronomes nesse texto aqui, tá? Certo? Então, olha aqui, ó. Gente, uso de primeira pessoa eu não revela caráter científico de texto. Lembram? Tanto que eu disse que na redação de vocês jamais usem o eu. A redação é um texto científico cujo principal tem que desaparecer a subjetividade, principalmente no Enem, né? Certo? Sempre que a gente tem um texto de caráter científico, predomina a função referencial da linguagem, né? E não a função emotiva da linguagem, então não se usa eu em texto científico. Então está errada número 1, tá bem? Expressões como bom e daí revelam um uso coloquial da língua relacionado ao fato de o texto ter sido publicado em revista e não em livro. Não tem nada a ver, né? O bom e o daí, eles dão um caráter coloquial ao texto, não é? Dão sim. Agora, esse caráter coloquial não se deve ao fato de o texto ser publicado em uma revista
né? Porque existem revistas, por exemplo, que são revistas direcionadas, revistas científicas, né? Então, olha aqui, ó, aqui, por exemplo, é uma revista de semântica, semântica lexical. Então, não essa alternativa está errada ali. A predominância de verbos no presente do indicativo no texto é reveladora de seu caráter expositivo argumentativo? É. Né? Se vocês observarem na redação de vocês, sempre que vocês estão argumentando, né, comprovando a opinião de vocês, os verbos vão estar no presente. O presente é uma marca do texto dissertativo argumentativo. Então, nós vamos marcar apenas a 3, letra C. Certinho? Tá? 22. O autor fala da diferença de timbre das vogais tônicas entre olho em forma singular e olhos em sua forma plural. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cuja flexão de número acarrete essa mesma diferença de timbre vocálico mencionado pelo autor. Bom, isso não é? A gente chama de plural metafônico. Ah, se você quiser anotar aí, né? Isso é chamado de plural metafônico. Metafônico. Certo? Tá? O que é esse plural metafônico, por exemplo? Quando há mudança de timbre, né, na pronúncia do singular e a pronúncia plural. O que é timbre? Timbre é se a vogal é aberta ou fechada, né? Seu tem timbre fechado, céu tem timbre aberto, né? Certo? Forno, qual é o plural de forno? É fornos ou fornos? Fornos, aberto, né? Corvo, né? É fechado. Corvos é aberto, tá? Então, quando há mudança de timbre, por exemplo, no singular a vogal é fechada e no plural ela fica aberta, isso se chama plural metafônico, tá? Ele quer saber quando é que isso acontece. Qual é o plural de caroço? É caroços ou caroços? É caroços. É essa que nós vamos marcar. Cachorro, a gente não diz cachorros. Acordo, a gente não diz acordos, a gente diz acordos. Os acordos foram feitos. Estojo, a gente não diz estojos, né? Rosto, a gente não diz rostos, a gente diz rostos, certo? Então, a letra A. Tá? 3 questõezinhas para a gente terminar. Vamos, então, adiante. Assinale VOF as seguintes afirmações. As interrogações servem para o autor problematizar o tema do texto e exigir uma resposta do leitor, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas tais das interrogações que nós temos ali, não é? Quantas palavras uma pessoa sabe? Essa é uma pergunta importante, coisa e tal, né? Elas servem até para a gente, por exemplo, ali na linha 30, a gente tem mais uma pergunta, ó, a linha 29 ali. É muito claro que isso aí é uma palavra, mas será que olhos é a mesma palavra, só que no plural, ou será outra palavra? Olha só. Então, parte dessa alternativa está verdadeira e parte está falsa. Olha aqui, ó. As interrogações servem para o autor problematizar o tema do texto. Serve. E exigir uma resposta do leitor? Não. Tá? O leitor não é obrigado a nada. Então, é falsa essa aí. Tá bem? Os usos do futuro do pretérito no primeiro parágrafo funcionam como um recurso para o autor sugerir possibilidade do leitor. Olha só, nós vamos estudar verbos oportunamente, né? A gente vai estudar verbos, mas a gente sabe, né, que nós temos 2 futuros, certo? Depois a gente vai fazer um estudo bem completo sobre verbos, né, que sempre cai na URGS, mas vocês não se preocupem com isso que a gente vai estudar oportunamente, tá bem? Então, olha aqui, ó. Vamos ver qual é que está funcionando aqui, gente. As canetas estão no fim. Eu tenho futuros, né? Eu tenho 2 futuros no modo indicativo, né? No modo indicativo, eu tenho 2 futuros, certo? Eu tenho um futuro que eu chamo de futuro do presente. Eu tenho um futuro que eu chamo de futuro do presente. E eu tenho outro futuro que eu chamo de futuro do pretérito. Tá? Então, tem entre esses 2 futuros aqui. Futuro do presente e futuro do pretérito. Tá bem?
certo? O futuro do presente, já para começo de conversa, é aquele, né, que termina em rei, cantarei, farei, beberei, cozinharei. E o futuro do pretérito é aquele sempre que termina em iria. Eu cantaria, eu beberia, eu comeria. Tá? Certo? Eu comeria essa torta se eu pudesse. Tá bem? Bom, esse futuro do presente aqui é um futuro mais provável de acontecer. Tá? Por quê? Porque todo futuro, na verdade, é improvável, né? Porque a gente não sabe o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos, né? E esse aqui é um futuro menos provável de acontecer. É um futuro mais improvável, digamos assim. Né? Tá? Por que ele é chamado de futuro do presente? Né? Por que ele é chamado de futuro do presente, esse aqui? Porque para ele que ele aconteça, basta que eu esteja vivo naquele momento presente. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu viajarei, olha aqui, eu viajarei amanhã. De que depende essa viagem minha de amanhã, hein? Só de que eu esteja vivo amanhã, naquele momento presente. Então, por isso que ele é o futuro do presente. O futuro do pretérito já é um futuro mais improvável de acontecer, né? Por exemplo, eu viajaria amanhã, olha aqui, se não fosse essa pandemia. Eu viajaria amanhã se não fosse essa pandemia. Por que ele é o futuro do pretérito? Porque porque para ele que ele aconteça, além de eu estar vivo amanhã, precisaria não haver essa tal dessa pandemia. Então, ele é um futuro menos provável de acontecer, ok? Com essas informações, vamos voltar ali para a questão 23. Os usos de futuro do pretérito no primeiro parágrafo funcionam como um recurso para o autor sugerir possibilidade ao leitor? Sim. O futuro do pretérito sempre expressa possibilidade. O uso da forma verbal julgamos na linha 39, no plural, refere-se ao autor e aos demais falantes da língua portuguesa, incluindo os leitores? Olhem lá na linha 39. Olhem lá na linha 39. Entretanto, a razão por que julgamos que olho e olho sejam a mesma palavra é que a relação entre elas é extremamente regular. Claro, esse julgamos ele está falando, não é? Do autor e dos leitores, né? Ele está usando esse nós justamente para aproximar mais o leitor dele, ok? Então, é verdadeira. As aspas nas linhas 27 e 28 referem o dizer de uma pessoa indeterminada que o autor traz para se contrapor por meio de um contra-argumento, né? Então, vamos ver ali as aspas da linha 27 e 28, olha ali, ó. Antes de mais nada, porém, o que é uma palavra? Ora, alguém vai dizer, todo mundo sabe que é uma palavra. Realmente, essas aspas aí, né? De fato, elas são usadas para indicar fala, o dizer de uma pessoa indeterminada, ou alguém ali que ele colocou, que o autor trouxe para dentro do texto para se contrapor por meio de um argumento. Tá bem? Então, é a letra B de Brasil. Tá? Vamos adiante, gente. Considere as propostas de reescrita para o seguinte trecho do texto, levando em conta os contextos em que o antecedem e o seguem. Tá? Daí se tira uma consequência importante. Não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual. Aprendemos uma regra geral, fácil plural acrescentando-se S ao singular, e estamos prontos. Tira-se daí, tá? Ele só trocou a posição do pronome oblíquo ali, uma consequência importante, 2 pontos. Aprendemos uma regra geral, fácil plural acrescentando-se S no singular, e estamos prontos. Não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual. Ele só alterou, não é, a ordem, né, dos elementos ali, né?
Tá? Ele trocou, né? Antes vinha causa e consequência, depois consequência e causa. Mas a ideia é a mesma. Tá bem essa aí. Vamos ver número 2. Daí se tira como consequência, tá? Como consequência importante, tirou os 2 pontos e botou o fato de não ser preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual, pois aprendemos uma regra geral, colocou a regra geral entre parênteses também, fácil plural acrescentando-se S no singular, e estamos prontos. Perfeito. Mesma coisa, de quer dizer a mesma coisa. Agora vamos ver a número 3. Não é preciso aprender e guardar permanentemente na memória cada caso individual. Aprendemos uma regra geral, fácil plural acrescentando-se S no singular, e estamos prontos. Essa é a consequência importante que daí se tira. Primeiro que não é a consequência importante, é a conclusão importante que daí se tira. Né? Outra coisa ali, não, colocar aqueles ponto e vírgula ali, depois de individual, ele tirou o nexo, né? A relação de sentido, de causa que existe ali, ok? Então, é apenas a 1 e a 2, letra C de Canadá, ok? Muito bem, vamos à última questãozinha. A regra gramatical de flexão nominal, expressa pelo autor nas linhas 52 e 53, fácil plural acrescentando-se S no singular, não se aplica a todas as palavras da língua portuguesa. Não se aplica mesmo, né? Qual é o plural de lápis? Né? O lápis, os lápis. Né? Ela já termina em S. Né? Qual é o plural de anão? Não é anãos, é anões. Né? Certo? Então, essa regra não se aplica. Às vezes, além do S, a gente tem que fazer outras alterações na palavra. Né? Então, vamos ver qual é que não se... ele quer saber qual, em que palavra ela não se aplica ali das alternativas, né? Mamão é mamões. Comprei 2 mamões. Essa aí. Porque além do S, eu tenho que fazer outra alteração na palavra. Então, vou marcar a letra A já. Bênção é bênçãos. Eu tomei várias bênçãos. Degraus, né? Degrau é degraus e não degrais. Exame é exames. E cidadão é cidadãos e não cidadões. Então, bênçãos, degraus, exames, cidadãos. Todas essas palavras seguem essa regra aqui, né, de plural, né? Que para fazer o plural basta acrescentar o S. A única que não se enquadra nessa regra é a letra A de mamão, que eu tenho que fazer outras alterações. Ok? Tá bem, gente? Eu vou colocar para vocês a proposta de redação agora. Em seguida que terminar essa aula, só vou esperar minha filha chegar, porque eu não sei fazer isso, ela faz para mim. Eu vou colocar a proposta de redação aqui no grupo, tá? Da semana. Tá bem? Ela é uma proposta de redação estilo Enem, porque a gente escreveu 2 URGs, né, ao longo das últimas semanas, então vamos fazer uma proposta Enem. E essa proposta de redação ela vai ser sobre trabalho informal. Sobre trabalho informal, tá? Que é uma questão que está sendo muito debatida, principalmente com essa reforma trabalhista que houve. Tá? E é uma proposta inédita, é uma proposta que eu elaborei, ok? Tá? E eu vou publicá-la daqui a pouquinho. Tá? Eu vou dar uma paradinha agora, faltam 10 minutos para terminar a nossa aula, né? Eu vou dar uma paradinha, 10 ou 15 minutos. Eu vou dar uma paradinha agora porque eu preciso que vocês se manifestem. Eu quero saber 2 coisas. Amanhã continuamos a resolver provas da URGS. Em caso afirmativo, qual provas vocês querem? Não é? Debatam aí entre vocês, por favor. Tá? E eu vou lançar eu vou fazer diferente essa semana. Eu vou lançar essa proposta hoje e não vou comentar com vocês a proposta, eu não vou fazer banco de ideias. Eu vou fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou dar... Agora minha filha vai chegar ao meio-dia aqui, tá? Ela vai colocar a proposta para vocês e eu quero que vocês
façam o banquinho de ideias de vocês, façam o planejamento da redação de vocês e amanhã a gente debate esse planejamento aqui. Cada um vai me tirando as suas dúvidas sobre o planejamento, vejo se está bem, se não está bem, se tem que fazer algum ajuste, ok? Tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos aqui, 3 minutinhos, para vocês debaterem aí o que vocês querem fazer amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar um pouquinho com o livro de português também, tá? E vamos debater a proposta de redação. Mas eu quero saber se vocês querem fazer outra prova da URG, se vocês gostaram dessa resolução de provas, o que pode melhorar nessa resolução de provas, e em caso de vocês quererem continuar com essa resolução, enquanto a gente não consegue ver gramática, porque os nossos livros novos não chegaram ainda, né? Que prova vocês querem que eu resolva, tá? Vou me reabastecer de Coca-Cola ali, já vem. E vocês, por favor, debatam isso e me mandem uma mensagenzinha por escrito, tá? Que eu tô vendo aqui do lado. Ei, gente! Gente, me dá um sinalzinho de fumaça, Laila, Bárbara, João Vitor e Iago, por favor. O que vocês decidiram aí, pessoal? Preciso saber para me planejar para a aula de amanhã, tá? Por favor. Eu gostei da correção. Por mim, pode continuar. Tá legal, João Vitor. Tá? Por mim também, Sor. Por mim também. Ai, que bom, Jéssica. Que bom que vocês gostaram. Iago, Nicole, que bom. Que bom. Gente, vamos pegar a prova de 2017? Vamos pegar a prova de 2017, pode ser? Pode ser a provinha de 2017? Sim, então tá, pode. Vamos deixar a última, né, para a gente fazer mais adiante, né? Então vamos já de 2017, vamos providenciando aí. Vou pedir para a Michelle postar aqui a prova. Eu acho que vocês têm no portal de vocês aí, né, do PH aí, do Conecta, essas provas disponíveis, né? Tá? Mas de qualquer forma eu peço para a Michelle postar aqui para vocês. Então amanhã, provinha de 2017, se Deus quiser, tá bem? Tá? E a proposta de redação, então, vocês vão me fazer o planinho ali, né? Pesquisem coisas, por favor, sobre trabalho informal, né? O que eu gostaria que vocês pesquisassem, assim, quanto de renda, mais ou menos, esse trabalho informal gera para o Brasil, não é? Pesquisem o número de trabalhadores informais que nós temos no Brasil. Pesquise os prós e os contras do trabalho informal, né? Putz, grilo, para mim só tem contra, né, gente? Mas eu sou comunista, né? Deus que me perdoe, né? Eu sou, não adianta conversar comigo, né, nesse sentido. Mas eu acho que só tem um prejuízo o trabalho informal, né? Vocês vejam com essa pandemia aí, né? Sabe? Deus livre, né? Eu, por exemplo, a gente que tem um emprego formal de carteira assinada, né? O que é trabalho formal? Aquele que tem um contrato, tem carteira assinada, né? O trabalhador, ele tem aqueles seus direitos assegurados, que já perdeu muito, né? Muitos já foram perdidos com essa reforma trabalhista, né? Mas o universitário não pode me botar na rua, para rua, por exemplo, o Conecta não pode me botar para rua, nem universitário, nem município, nem Marquesan podem me botar para rua, que são meus 3 empregadores, se não coloco eles na justiça, né? Eu tenho esse direito assegurado, né? Certo?
o meu salário, pelo menos do município, ele está garantido, né? Porque eu sou servidor público, né? Ele vai ser depositado amanhã, né? Já o meu salário aí da iniciativa privada, a gente não sabe, né? Se os alunos, né? Como é que está a inadimplência dos alunos, essa pandemia, vocês viram que tem pais aí, não é? Recorrendo à justiça, entrando nas escolas para quererem abatimento nas mensalidades, enfim, né? Mas, enfim, um salário vou ter amanhã, isso eu tenho certeza. Agora, esses trabalhadores informais, né? Pelo amor de Deus, ontem eu tive que ir ao médico e eu caminhei pela Andradas, né? Que meu médico é lá, eu moro aqui no início da Andradas, o médico é no fim da Andradas, caminhei Andradas inteiras. Gente, dá pena de gente de ver aqueles vendedores ambulantes ali, sabe? Né? Isso é trabalho informal, né? Qual é o número de trabalhadores informais que a gente tem no Brasil? Dá uma pesquisada nisso, certo? Quais são os riscos da pessoa trabalhar nessa economia, nesse tipo de trabalho informal, ok? Certo? Vão se preparando, vão lendo umas coisinhas assim, vão pesquisando dados, né, para a gente escrever uma proposta. Acho que é uma proposta viável, possível de cair, inclusive, no Enem, certo? Tá? Não caiu até hoje isso, tá? Essa é a questão da economia do trabalho informal, ok? Tá bem, gente? 11h48, a nossa aula termina 10 para meio-dia. Né? Faltam 2 minutinhos, tudo bem até aqui? Mais alguma dúvida? Eu posso me despedir de vocês? Mandem aí se vocês têm alguma dúvida, por favor. Aí amanhã a gente se encontra de novo. Tudo certinho, gente? Estou feliz com essa coisa das provas da URGS, que me sinto vendo gramática um pouco com vocês, vocês vão precisar, e não me atrasando tanto na matéria, né? Que aí, quando terminar essa pandemia, a gente voltar, a gente já vai ter visto um monte de coisa. Tudo certinho, então, Iago. Obrigado, hein? Tá, gente? Um abraço para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Pesquisem alguns dados da redação. A filha está chegando daqui a pouquinho aqui, né? E ela já vai postar a proposta de redação para vocês, tá? Tchau, Tainá. Tchau, Jéssica. Saudade de vocês. Mas vai passar. Um beijo.